Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, um dos salmos mais conhecidos, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23, texto extremamente conhecido. Nós hoje vamos refletir um pouco do que Deus, através do seu Santo Espírito, nos traz na sua santa palavra, por um texto, por um poema escrito por ninguém menos que Davi, o rei Davi. Então, o Salmo 23, só de falar, com certeza você já recitou o primeiro versículo, eu não tenho dúvida. Inclusive, vamos todos falar juntos, porque não tem nem problema de versão, né? Praticamente todas as versões trazem o mesmo texto. Salmo 23, versículo 1 diz o quê? O Senhor... agora vamos falar junto, para não ter problema. Vamos lá de novo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que preciosidade é termos um texto como esse na palavra de Deus. Eu tenho revisitado, e como eu estou dizendo aqui desde o início do ano, eu tenho lido, estou lendo a Bíblia novamente, todo ano a gente inicia o projeto de leitura, estou revisitando as histórias. É interessante como histórias extremamente conhecidas, elas nos trazem novidades através do tempo em que nós passamos, da época em que vivemos, das gerações, do que estamos passando, e nós vamos vendo, e Deus vai tratando o nosso coração de maneira diferente, mesmo em textos tão conhecidos, e esse é um dos textos mais clássicos. E normalmente as pessoas usam alguns salmos como uma espécie de proteção. Nem todos, como dito, entendem o significado das Escrituras. Alguns acabam conferindo às Escrituras um certo poder místico. Então é muito comum termos casas onde tem uma grande Bíblia aberta no livro de Salmos, como sendo algo ali para trazer algo bom para casa. A Bíblia não tem essa função, a Bíblia não é um amuleto mágico, a Bíblia não é um item onde nós colocamos ali para proteger a casa de energias negativas. Essa não é a função da palavra. A função da palavra é ensinar. E o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos, ele não está falando apenas de coisas ligadas a nós. Esse salmo é uma grande lição que Davi nos dá a respeito da relação com Deus. Tem um livro que eu indico, que vale a pena ser lido. É um livro do Max Lucado, onde ele fala exatamente sobre o Salmo 23, onde ele fala sobre a questão de deixar fardos. O Salmo 23, na verdade, nos mostra quem é Deus e quem nós somos. E a grande questão é que cada um de nós aqui, através das experiências vividas ou não vividas, traz um certo fardo, uma certa bagagem. Todos nós aqui temos bagagens de vida diferentes. E quando você se preparou para chegar aqui na igreja, com certeza você trouxe uma mala, que talvez você nem tenha percebido que trouxe, mas você trouxe. Nessa mala estão em volta as suas ideias, os seus pensamentos, as suas tristezas, as suas experiências, as suas ansiedades. Cada um traz aqui algo. E eu tenho uma história muito bacana a respeito de uma experiência que vivi com questão de mala, onde há muitos anos atrás, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã que é 6 anos mais nova do que eu, e nós viajamos para o aniversário da avó. Lá atrás, a minha avó vai fazer 98 anos esse ano, e nós fomos para o aniversário de 70 anos da avó. Então já tem umas 2 semanas essa história. E a minha irmã não voltava ao Piauí há muito tempo. E ela voltou, nós viemos, eram férias de julho, e a minha irmã, com aquele espírito aventureiro, ela desbravou as paisagens de Curimatá.
E ela se encantou com muita coisa, e foram dias muito bacanas. Minha mãe retornou, e eu fiquei com ela e nós voltamos. E eu lembro que algo me chamou a atenção, porque irmão mais velho, irmã mais nova, aquela coisa da caçulinha, né? Tá ali, vamos ajudar. Eu sei que estamos todos prontos para voltar, e aí ela me pede para carregar a mala dela. E eu confesso que achei estranho ali na hora que eu peguei, porque aquele negócio estava pesado. Mas não é que estava pesado, estava muito pesado. E aquilo me causou uma certa agonia. E eu confesso que quanto mais eu caminhava carregando a mala da minha irmã, mais zangado eu ficava. Não é possível. O que está acontecendo? O que tem nessa mala? Por que essa mala está tão pesada? E fomos para a rodoviária, aquela coisa toda, né? Despedida, emoção, sempre muito choro quando a gente voltava. E pegamos um ônibus para agradáveis quase 40 horas de viagem no retorno para São Paulo. Eram anos 90, avião era coisa impensável, e nós tínhamos então longos trajetos de ônibus, né? Aquela viagem agradável. Para você sair de férias, a expectativa é sempre uma. Se a sua experiência foi negativa nas férias, você volta animado. Mas se as férias foram boas, você volta meio desanimado para aquela. Ai, meu Deus, estou voltando para casa. Né? Vamos voltar para o trabalho, para a escola. Então o clima era aquele. As férias foram muito boas e a gente estava meio chateado de voltar às nossas rotinas. Quando chegamos no Tietê, eu não sei quantos aqui conhecem a rodoviária, o Tietê lá em São Paulo, é um universo, gente. Aquilo é um mundo, né, de gente, longe, tudo é longe, para você chegar no lugar da saída sendo 1 quilômetro lá dentro. Quando eu me vi no Tietê, tendo que carregar a minha mala e a mala da minha irmã, ali eu precisei de muita orientação do Espírito Santo. Porque todo mundo sabe aqui que com o irmão a ira sobe um pouco mais, né? Em casa, você tem uma liberdade maior de reclamar, e eu reclamei. Mas eu reclamei. E eu falei: o que é que você tem? O que é isso? Eu vou deixar essa mala jogada aqui, eu não aguento mais. E é óbvio que eu não deixei e levei. O problema foi quando eu cheguei em casa. Quando ela senta na sala para abrir a mala, ali eu tenho a revelação. A minha irmã amou tanto as coisas em Curimatá que ela se apaixonou por algumas pedras. Ela literalmente colocou pedra na mala. E eu olhei para aquilo e eu não acreditava que eu tinha carregado por tanto tempo pedra. E ali eu adotei um discurso dizendo para mim, inocente, no auge da juventude, né? 17, 18 anos, nunca mais eu carrego mala dos outros pesada. Mal sabendo eu que um dia casaria, né? Teria esposa, filha, né? Essas coisas todas. Mas ali eu falei para minha irmã algo que com ela, com minha irmã, eu segui. Nunca mais faça uma mala que você não pode carregar. Por muito tempo, até por questões maiores, como um casamento, eu segui essa questão de não fazer uma mala que eu não pudesse carregar. E a grande realidade é que, na verdade, isso é algo que nós deveríamos ter para nós mesmos. Não deveríamos ter malas ou enchermos malas que não tenhamos condições reais de carregarmos sozinhos as nossas malas. E quando nós trazemos isso para a nossa vida emocional, isso é muito mais profundo. Porque, infelizmente, nós temos o poder de termos uma mala literalmente sem fundo, onde podemos jogar todo tipo de sentimento, de emoção, de sensação, e andarmos por aí carregando essas malas. Uma vez eu vi um exemplo, um sketch de um casamento. Já compartilhei aqui há um tempo atrás, não sei quantos vão lembrar. Mas era um casamento e aí vai entrando o noivo. E o noivo entra cheio de pacote amarrado no corpo, com grandes frases do que ele estava levando para aquele casamento. Então tinha ali angústia, ansiedade, frustração, tinha uma série de coisas que ele carregava, e ele chegava ali meio cambaleando no altar, e ele ia falando alto como se pudéssemos ouvir os seus pensamentos. Finalmente,
Encontrei alguém com quem vou poder dividir essa carga. Finalmente alguém vai me ajudar com os meus dilemas, com os meus problemas. Estou casando, então agora terei ajuda para carregar. E ele fica ali, né? Com suas malas, com seus problemas, com seus fardos. E de repente então vem a noiva. E quando a noiva entra, ela entra igualmente carregada, com um monte de sacola e coisas grudadas com os mesmos nomes. Afinal de contas, são também os seus fardos. E a noiva entra pensando a mesma coisa. Finalmente, encontrei o homem da minha vida que agora vai carregar esse peso por mim. E aí, no final, eles se encontram lá na frente e não conseguem nem se abraçar para dar o tão esperado beijo na hora do casamento, porque eles estão impedidos pelas suas bagagens, pelos seus fardos. Quais são os fardos que você tem carregado atualmente? O que é que de fato você tem carregado no seu coração? O seu coração hoje está tomado por quais sentimentos? A sua caminhada tem sido uma caminhada tranquila ou você já está cansado de tanto carregar determinadas emoções, sentimentos, frustrações? O que você tem alimentado ou mantido na sua mala? Todo dia de manhã eu levo a Suelen para o ponto, e aqui quem tem filho na escola sabe como essa questão das mochilas são complicadas. E eu confesso que olho ali a bagagem, né? Tem dia que a Suelen tem que levar 4, 5 livros, e é mais caderno de não sei quantas matérias, e eu sei que é um negócio que eu olho e fico desconfortável. E aí, quando entram lá no ônibus, que eu vejo está todo mundo com as malas, que eu falei, gente do céu, né? Eu confesso que não me lembrava da minha mala ser tão pesada na época que eu estava na escola. E sim, na época que eu estava na escola já existia mochila, antes que alguém venha com alguma piadinha, né? Peso. Peso machuca. De vez em quando a senhora entra lá, massagem aqui, pai. Tá doendo. O peso incomoda, atrapalha. E nós temos aqui um salmo onde Davi vai falar exatamente, mostrar exatamente a necessidade de literalmente deixarmos os nossos fardos diante do Senhor. A primeira declaração que nós conhecemos de cor, independente se somos ou não apegados ao texto bíblico, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o que é que Davi está dizendo? A primeira indicação, a primeira dica, para que você entenda que você pode finalmente deixar o fardo que você tem carregado, é entender quem é Deus. A primeira declaração deste salmo é exatamente o seguinte: o Senhor, Davi tem alguém que cuida dele. A importância de entendermos verdadeiramente quem é Deus e quem nós somos faz toda a diferença a respeito de como lidamos com a nossa própria vida. O Salmo 23, ele tem o objetivo de fortalecer a fé. E fortalecer a fé passa por lembrar e entender quem realmente é Deus. E Davi começa com uma declaração muito forte. Ele começa dizendo: o Senhor. Davi tem a noção exata de quem é Deus. Deus é o Senhor. E parece algo bobo, mas isso faz muita diferença. Porque existem infinitas maneiras de se enxergar Deus, e a maneira como você enxerga Deus afeta a sua vida. Porque nós temos diversas maneiras, e nós temos, por exemplo, pessoas que enxergam em Deus um grande gênio da garrafa, da lâmpada. Aquele que aparece para resolver um problema. Aquele que está ali para atender 3 pedidos
nossos e depois ele desaparece. Então não existe uma relação. Deus vem, resolve uma questão e a gente segue a vida. Muita gente está atrás desse Deus. Do Deus que está ali para atender um grande desejo. E aí, na história que envolve o chamado gênio da lâmpada, você precisava esfregar a lâmpada mágica. Então, muita gente entende que se fizer algo para Deus, Deus vai resolver o problema. Então, é uma relação comercial. Eu faço algo, Deus resolve o meu problema. E essa relação com esse Deus, ela não cuida do coração. As pessoas até conseguem seguir a sua vida, resolver seus sonhos e fazer as coisas, ter os seus projetos, mas o coração nunca é tratado, o coração segue angustiado. O número de pessoas que seguem com o coração frustrado, mesmo conquistando seus sonhos, é absurdo. E quando elas conquistam o seu sonho, elas logo passam para outro. Porque aí elas passam a entender, agora aquilo ali é que vai me realizar. É igual a questão que eu falo, tanto que brinco aí, que é o problema do concurso público, né? Você já reparou que não existe concurso perfeito? Todo mundo está sempre atrás do próximo, que é o bom. As pessoas passam a vida inteira estudando para um concurso, elas passam, e o que é que elas continuam fazendo depois que passam no concurso? Estudando para o outro concurso, porque sempre vai sair um concurso melhor. Sempre vai ter um salário melhor. E as pessoas estão sempre em busca de algo. Essa relação, esse Deus não resolve. Outras pessoas têm a visão de Deus como um vovô, né? Aquele homem divertido, bacana, gente fina, mas que já está numa idade que não dá para caminhar junto. É para entreter, é para um momento bacana. Aquela ideia do Deus que é bonzinho. E ponto final. Quem que é Deus? Deus é bom, é legal, mas não participa diariamente. Não está ali o tempo todo. E a grande maioria acaba tendo uma relação com Deus que é um grande pai ocupado, que só serve em alguns momentos. O pai educado é aquele que passa a semana inteira sem trocar uma palavra e no fim de semana, em algum momento ali, seja na igreja, ou seja, talvez no almoço ou no jantar, por umas 2 horas na semana ele está ali presente. E aí você não vai querer colocar os seus problemas, porque afinal de contas ele é ocupado demais. Tem muita gente que, infelizmente, não acredita que Deus é capaz de ouvir a sua própria oração. Sabia disso? Um dos grandes dilemas que nós encontramos na vida pastoral são crentes de muitos anos que não se sentem na autoridade de orar por algo e ficam ali esperando o pastor. Não, porque a oração que vai resolver é o pastor. Quem tem que vir aqui para fazer essa oração é o pastor. Tem gente que acha. Eu tenho um amigo que ele sempre falou, né? De vez em quando ele, Ramon, ora aí, você que tem uma linha privilegiada, você que tem uma ligação direta. Assim, como assim ligação direta? É melhor, é mais fácil Deus te ouvir do que me ouvir. Tem muita gente que se sente inferiorizado ou acha que Deus não vai ouvir a sua própria oração, ele vai ouvir a oração do outro. E o texto bíblico nos mostra exatamente o contrário. Deus é aquele que ouve a oração do espírito quebrantado. Deus, e o texto bíblico fala isso com muita beleza, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus ouve a oração daquele que realmente clama. Deus fala no Antigo e no Novo Testamento que ele mais quer é exatamente isso, que o seu povo, que os seus filhos se dirijam a ele. Então Davi não está brincando quando ele inicia esse belo salmo. O Senhor é o meu pastor. Ele tem alguém. Ele não escolhe aleatoriamente o nome de Senhor.
Ele chama no Salmo, no original, Yavé, ou algo próximo, que é o nome que o próprio Deus se dá. O judeu levava isso muito a sério. Nós temos um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu levava isso muito a sério. O nome de Deus não era repetido. Eles não falavam. Aliás, a pronúncia correta do nome, ela se perdeu no decorrer do tempo justamente por essa preocupação. Então o que ficou próximo e a ideia de Yahvé é o de Senhor. Mas Davi está aqui usando o texto que Deus usou e falou para Moisés. Nós temos uma passagem muito interessante quando Deus se apresenta para Moisés. Moisés está lá na sua vida, já no auge dos seus 80 anos, entendendo que não tem mais nada para fazer, que o negócio dele é cuidar de uma ou outra ovelha ali naquela paisagem árida. E exatamente nesse momento Deus chega e aparece para ele. Assim, Moisés, está na hora. Imagina só, 80 anos receber, né, o chamado para trabalhar. A gente acabou de cantar, né? Eu tenho um chamado. E às vezes a gente condiciona muito isso à nossa idade, ao nosso vigor. E quando a gente vai para o texto bíblico, Deus subverte isso de uma maneira impressionante. Não tem novinho trabalhando à frente. Deus trata o coração e isso vem com a idade muitas vezes. Então Moisés está lá com 80 anos e Deus aparece para ele. E ali Deus se apresenta e diz: ó, tá na hora de você libertar o povo. Lembra daquelas histórias? Moisés se sentia preparado com 40 anos. Moisés entendeu que ele tinha algo a fazer com 40 anos. E quando Moisés vai agir, ele age por impulso, ele mata um egípcio. Faz tudo errado, precisa fugir. Agora Deus está chamando. E é uma passagem incrível. Porque Deus está ali, eu já comentei sobre isso, sobre a capacidade humana de, mesmo diante da ação do Senhor, a gente não acreditar. Isso é muito palpável na Bíblia. Hoje de manhã na classe nós estamos ali estudando 1 Tessalonicenses. E ali em um determinado texto nós vemos a informação que a Bíblia dá, porque Paulo fica muito pouco tempo na cidade de Tessalônica. Paulo fica lá 3 semanas. E nessas 3 semanas, Paulo planta uma das pouquíssimas igrejas que são elogiadas no texto bíblico. Porque as igrejas têm seus problemas. E a igreja de Tessalônica é uma igreja elogiada por Timóteo. Ó, esse pessoal aqui deu certo. Essa turma aqui entendeu. E quando a gente vai estudar por que Paulo fica tão pouco tempo, Paulo fica pouco tempo porque o judaísmo perseguiu naquela cidade. Eles quase mataram Paulo e Silas. E quando a gente vê o versículo, é muito visível, falando assim, eles não ficaram mais tempo na cidade de Tessalônica, porque os judeus, o judaísmo, se levantou contra. E o que isso quer dizer? O que isso significa para nós? O judaísmo era a única religião daquele tempo que conhecia a história de Deus no Antigo Testamento. Ninguém mais conhecia. Como é que um povo que conhece a ação de Deus não reconhece a própria ação de Deus? E justamente o povo dito, o povo de Deus, é que estava atrapalhando a igreja de avançar naquele tempo. Isso é muito interessante. Porque quando a gente deixa de olhar o Senhor, quando a gente deixa de entender o que Deus está fazendo, a gente passa a atrapalhar. E é impressionante como o povo de Deus, mesmo vendo Deus agir o tempo todo, não conseguia acreditar plenamente em Deus. Então tá ali, Moisés está ali no deserto, ele começa a ver a famosa sarça ardente. Ou seja, tinha uma planta pegando fogo. Pastor, planta pegando fogo no deserto é comum, exatamente, é muito comum. Só que ela pegava fogo e não se queimava.
Você já viu alguma coisa pegar fogo e não se queimar? Eu acredito que você não viu. Moisés também nunca tinha visto. Ele está lá vendo uma planta pegando fogo e não se queimando. E aí tem um outro detalhe que eu sempre acho interessante, a maneira como Deus fala. E aquelas pessoas parece que não se assustam. Eu não sei você, mas você já foi em algum lugar para ver uma planta falar? Qual seria a sua reação se uma planta chegasse para você e falasse assim, bom dia? Ou melhor, para ficar uma coisa mais dramática, você está caminhando ali no interior, à noite, escuro, de repente você escuta um boa noite, no meio do nada. Como é que você vai ficar? Moisés está ali, uma planta pegando fogo e não queimando. Eu já ficaria desesperado. E aí começa a surgir uma voz falando com ele. E aí o mais desesperador, pelo nome. Não é assim que acontece? O que é a voz lá? Moisés, tire a sandália do seu pé. Porque a terra que você pisa é santa. Eu já desmontava, eu saía correndo, eu vou ficar aqui nada. E aí, Deus está falando com Moisés, está na hora. E o texto é 1,5 capítulo, é Moisés lutando para Deus desistir da ideia. Tudo que Deus falava, Moisés, não, Senhor, eu não, não dá certo isso. E para cada argumento de Moisés, Deus dava uma solução. Para cada argumento de Moisés, Deus dava uma solução. Ele está ali vendo que é Deus que está agindo. E Moisés está dizendo o quê? Não, eu não. Comigo não, não vai dar certo. Até uma hora que Deus fala assim, ó, chega. Aí ele usa aquela ação que às vezes a gente usa em casa. Quem é pai sabe disso. Às vezes você quer conduzir as coisas de uma maneira agradável, né? De uma maneira educada. Você não quer que teu filho tenha a ideia de que você é um ditador. Mas se o teu filho força muito a barra, aí você tem que dizer, isso não é uma democracia. Eu confesso que de vez em quando eu uso dessa lá em casa, assim, quando tem muito... Mas não, deixa eu explicar um negócio para você aqui. Não, você não tem voto aqui, não estou votando isso. Você vai para cá. É chato, né? O bom é quando não precisa chegar e dar essa cartada. Chega uma hora que Deus chega para Moisés e fala assim, chega, você não tem opção, você não entendeu ainda? E aí Moisés vai, com 80 anos. Mas Moisés pergunta, depois de tudo, tá, eu vou. Mas quando esse pessoal perguntar quem é que está me mandando? Eu nunca entendi essa pergunta de Moisés, porque Moisés sabia que era Deus. O famoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas mesmo assim Moisés pergunta, né? Quem que eu vou dizer? E Deus não dá essa resposta. Diga ao povo que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não dá essa resposta. Qual é a resposta que Deus dá para Moisés? Diga que eu sou enviou. Você já parou para pensar na profundidade dessa resposta? O ser humano não consegue dar uma resposta dessa. Porque essa é uma frase, quem é bom em letras aí vai dizer qual é, eu não sou, gente. Não é meu forte. Eu confesso para os irmãos que a minha grande alegria com inteligência artificial é agora poder corrigir os textos sem mostrar para os outros. Eu não preciso mais pedir, ei, dá uma corrigida aqui. Você vai lá e coloca, corrija gramaticalmente esse texto. Aí ele vai lá e ó, ainda até pergunta, você quer do jeito que você fez ou você quer que eu... Não, do jeito que eu fiz, eu só quero a vírgula no lugar certo. Vem lá, vírgula, acentuação, isso é uma bênção, isso é bênção. Então eu não sei qual é a explicação gramatical, mas a expressão eu sou, ela pede um complemento. Você é o quê? E aí você vai dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem complemento. Porque Deus completa. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu não tenho definição. Eu sou o Deus imutável. O Deus soberano. Eu sou.
Quando Davi usa o Senhor é o meu pastor, quando ele escreve o Senhor, ele está usando o termo que Moisés usou para colocar isso. Não é qualquer Deus. Não é uma visão equivocada de Deus. É Yahvé. É o Deus Todo-Poderoso. Porque nós, como seres humanos, sim, nós precisamos entender a dimensão de quem é Deus. E por que essa questão do eu sou o que sou, do Deus imutável, ela é tão importante na vida de cada um? Porque nós estamos cercados por tudo que é absolutamente mutável. Tudo muda. Enquanto nós temos um Deus que é ingovernável, ninguém governa, nós somos completamente dependentes e governáveis, mesmo não querendo. Queridos, nós estamos suscetíveis a absolutamente tudo. É o clima que diz o que vamos vestir. É a qualidade das ruas e estradas que dizem a velocidade que a gente caminha. O Eduardo acabou de orar aqui, lembrando, nós temos muitos irmãos que estão em casa porque estão doentes. Graças a Deus, a maioria absoluta, com as chamadas viroses. O que são as viroses? Algo que a gente não tem uma explicação direito, algo que aconteceu ali, caiu mal, não deu certo, caímos. Coisas invisíveis. Nós, se não tivermos saúde, a gente não faz o que quer. Nós somos altamente suscetíveis a tudo. Então, ter e saber que temos um Deus que ele sim é imutável, nos dá um ponto de descanso, porque se tudo muda ao nosso redor e muda, as coisas mudam, a cultura muda, o tempo passa, as amizades mudam. Mas nós temos uma certeza, um ponto imutável na história. Deus não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que isso tem a ver comigo e com você? Porque é exatamente esse Deus que não muda, que deseja que nós tenhamos a condição de nos achegarmos e descansarmos o nosso coração nele. É esse Deus que está pedindo, deixem aqui sobre mim esses fardos. Não é uma pessoa que pode mudar de ideia. Você já combinou coisa com gente que no dia seguinte furou e disse que não? A gente tem uns fenômenos aqui na igreja, são coisas, e aí ok, porque todo mundo tem sua própria agenda. Mas uma das coisas que deixa quem está organizando doido é a tal da lista do WhatsApp de quem vai para algum lugar ou quem vai participar de algo. Porque você faz a lista ali, você passa um mês, e aí você começa a esquematizar. E a pessoa está lá, conta comigo, tô dentro, eu vou, hein? Aí no dia, faltando 2 horas, a pessoa, então, não vai dar. Não é que existe uma maldade, eu não quero, pelo amor de Deus, eu só quero dizer que isso faz um planejamento inteiro ser rasgado. Porque agora a gente não tem tal pessoa e essa pessoa poderia levar outra pessoa. E aí a gente fica que nem uns doidos tentando agasalhar as coisas. E sim, é óbvio que pode acontecer algo e você combina algo comigo aqui para sábado. Nós temos sexta-feira, nossa primeira vigília do ano. Tá? Já esquematizado aqui. E é claro que você pode chegar para mim e dizer, pastor, eu venho, mas você pode passar mal na sexta-feira e ninguém quer que isso aconteça. Mas pode acontecer. E ok, faz parte. É a vida. Existem imprevistos. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos negociando, não estamos recebendo proposta de alguém que pode mudar por qualquer razão. É o Deus imutável. Eu sou o que sou. É por isso que Davi se derrama diante dele e diz: o Senhor é o meu pastor.
E quando ele define quem é Deus, ele automaticamente está dizendo quem ele é. E aqui ele coloca, e Davi é alguém que já passou por diversas coisas na vida. E nós temos infinitos, está viralizando aí um negócio sobre skin, né? Sobre a personagem, sobre o papel, sobre quem é você, eu, né? Tem essas coisas aí sobre as nossas várias facetas. Então você pode me chamar de professor, eu sou pai, eu sou marido, sou torcedor. Temos vários papéis. E Davi também conhecia vários. Davi foi um menino, músico, poeta. Davi foi um guerreiro. Davi foi rei. Davi foi pai. Davi foi marido. Davi tem várias facetas, como todos nós. Mas qual é a que ele mais escolhe para exemplificar o seu relacionamento com Deus? É ovelha. É ovelha. E aqui tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Não é à toa que o texto bíblico usa essa expressão do Senhor como pastor, do supremo pastor. Não é à toa que a Bíblia usa a palavra para as pessoas de ovelha, do rebanho. E nesse aspecto não é muito gratificante. Porque você já viu alguma expressão ou você já viu algum show com ovelhas malabaristas? Você já ouviu falar de algum espetáculo? Você já viu de algum show em qualquer lugar com animais incríveis onde tem uma ovelha no meio? O grande espetáculo das ovelhas adestradas. Já viu isso? Qual é a principal característica de uma ovelha? A ovelha é um animal extremamente frágil. A ovelha é um dos pouquíssimos animais que, se literalmente não for acompanhada, morre. A ovelha é dócil, mas a ovelha não consegue se cuidar. Eu não vou usar a palavra que alguns usam, porque ela é muito grosseira e a gente pode se sentir ofendido. Mas a ovelha não é o animal mais conhecido pela sua inteligência. Pastor, Deus está chamando todo mundo de burro. Não, não. Mas vamos confessar que faltou inteligência lá no Jardim do Éden na hora de escolher o que fazer, né? Mas a Bíblia dá um indicativo de que nós não podemos, em hipótese alguma, confiar nas nossas indicações, no nosso feeling, no nosso coração. Eu sei que eu estou falando algo que você normalmente ouve o contrário. Está todo mundo acostumado a ouvir que você tem que valorizar o que você quer mesmo. É isso aí, vai na tua. Mas o texto bíblico não diz isso. Tem um versículo lá em Isaías 53 que ele diz o seguinte: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus. Ovelhas perdidas. Quando Davi estabelece quem é Deus, ele automaticamente se coloca na posição de quem é ele. Quem é ele? Uma ovelha. Uma ovelha. Alguém que precisa de cuidado. Alguém que precisa ser direcionada. Alguém que precisa ser literalmente conduzida. E o Salmo vai falar sobre isso. Nós conhecemos bem o Salmo, e o Salmo fala sobre pastos verdejantes, mas esse não é um Salmo que está falando de descanso. O Salmo fala sobre o vale da sombra da morte, mas ele também não é um Salmo que está falando de morte. Ele é um Salmo que está falando de quem é Deus. Do Deus que nos conduz nas mais variadas situações. Então, essa noite, a palavra do Senhor
Ela é um desafio para que você lembre da sua necessidade de se colocar diante desse Deus. Nós dependemos dele, não das nossas próprias forças. É fundamental para que a nossa vida caminhe conforme a vontade do Senhor, que a gente entenda que precisamos dele. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós vivemos, porque lá na verdade o nosso grande desejo é ter o controle, é fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa vontade. E no final nós queremos que Deus nos abençoe. Mas é um Deus nos abençoe no meu padrão, não no padrão dele. O Senhor é o meu pastor. Não é o pastor que é guiado. É o pastor que conduz, é o Senhor quem conduz. Não somos nós. Então esse salmo é um grande convite a nos achegarmos diante do Senhor imutável, do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o que é, e nos colocarmos diante dele, deixando as nossas bagagens, os nossos pesos. Jesus vai falar disso lá no Novo Testamento. Jesus vai dizer de maneira muito clara àquelas pessoas: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, oprimidos. Se fosse dito nos dias de hoje, né, com certeza seriam todos vocês que estão ansiosos, depressivos, feridos. Vinde a mim. Davi começa no Antigo Testamento: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Percebam que ele está garantindo que o Senhor que cuida não deixa faltar. E aí a grande virada, a grande questão: não deixa faltar o que você precisa, não necessariamente o que você quer. Isso faz uma diferença danada. Porque como eu falei hoje de manhã, e lendo e relendo, eu estou quase saindo do livro de Deuteronômio. Essa semana eu saio, acho que até terça-feira. O que a gente vê no deserto é um negócio assustador. Eu comentei hoje de manhã e comento à noite. Nenhuma outra época da história humana, nenhuma outra época do texto bíblico, Deus agiu de maneira tão espetacular como no deserto. Nenhuma outra época. Naqueles 40 anos que o povo rodou no deserto, Deus agia de maneira espetacular todos os dias. Depois nós temos épocas e épocas sem que Deus faça absolutamente nada de sobrenatural. Mas a hora que Moisés se apresenta para Faraó, até o momento em que o povo se estabelece na terra, Deus está agindo de maneira sobrenatural todos os dias. Sabe o que mais acontece no deserto? O povo não acredita. O povo quer voltar para o Egito. Deus está lá, destruindo o exército inimigo. Um mar está se abrindo. A presença do Senhor está no alto do monte, tem terremoto. Durante o dia, aquele povo andou 40 anos, presta atenção nisso. Aquele povo andou 40 anos num deserto, sem tomar sol. Consegue acreditar num negócio desse? Só tinha uma maneira do povo tomar sol, no sentido negativo da coisa, que era sair debaixo da nuvem.
Porque Deus fez, imagina o tamanho dessa nuvem, gente, que cobre milhares de pessoas, milhões de pessoas. O texto diz que o povo andava e Deus tinha a nuvem ali em cima do povo, protegendo do sol. Não precisa ser um expert para saber que quem anda num deserto vai morrer. Porque no deserto não tem nada. E aquele povo andava todo dia, por 40 anos. Deus colocou uma nuvem em cima do povo. Por 40 anos, aquele povo dormiu aquecido no deserto de maneira sobrenatural. Por 40 anos, o deserto é um lugar gelado à noite. Nesse exato momento, eu sei que tem gente aqui morrendo de frio. Como tem gente como eu que está com calor. Maior confusão que a gente tem num culto, além do som que uns acham muito alto e outros baixo, é a temperatura do ar-condicionado. Não existe maneira de agradar todo mundo aqui. Aí você imagina um povo. E o texto diz que o povo inteiro. E você tem gente que está na frente da coluna de fogo e você tem gente que está lá no fundo. Explica para mim essa tecnologia que esquenta todo mundo de maneira perfeita. Imagina a distância. Todo dia o maná caía do céu. Todo dia tinha um milagre de Deus. E nesses 40 anos o povo reclamava, queria voltar para o Egito, zangava, queria matar Moisés. Deus abria o chão, caía gente. Deus enviava castigo, o povo adoecia. Deus curava 40 anos. E tudo que o povo sabia dizer era: eita, mas no Egito era bom. Deus agindo todo dia. E o povo reclamava. E o povo queria voltar para o Egito. Porque eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo. Meu querido, a bagagem que você está carregando te permite enxergar o que Deus está fazendo? Às vezes a gente enche o nosso coração de tanta coisa que a gente não consegue mais ver com clareza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O mesmo Deus que se mostrou para Davi, que fez Davi escrever isso, é o Deus que nós estamos esta noite cultuando. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sou o mesmo de ontem. E com certeza o Ramon de alguns dias não é o mesmo de hoje, assim como você. Nós mudamos. E com isso, às vezes, as opiniões, as atitudes, os gostos, eles mudam. Deus não muda. O Deus que garantiu cuidar de nós continua o mesmo. Inclusive com as nossas mudanças. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que está o seu coração? Eu queria que você fechasse os seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Deus permitiu que você chegasse aqui essa noite. Para que você refletisse e entendesse que talvez seja a hora. Talvez seja a hora de reconhecer que você precisa de Deus comandando a sua vida. Uma das mensagens claras desta noite é que só existe uma maneira de sermos cuidados. É se o Senhor for o nosso pastor. Enquanto a gente não entregar o comando para Ele, enquanto a gente não deixar Ele fazer o que tem que ser feito, a gente vai ficar rodando no deserto.
Coloca diante dele seus fardos, as suas frustrações, tristezas, mágoas. Não vale a pena ficar carregando isso. Não vale a pena. Abandone os seus fardos e deixa Deus te guiar. Essa decisão é sua. Fale com Deus. Santo Deus, glorificado seja o teu santo nome. Pai, nesse instante a tua igreja está em oração e eu quero te agradecer, porque como igreja nós reconhecemos que de fato o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada tem nos faltado. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Mas agora, Pai, eu coloco de maneira individual. Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos mostrando agora o que é que precisamos de fato entregar, o que é que precisamos abandonar para que o Senhor de fato cuide e nos direcione. Pai, visita cada coração agora, o Senhor conhece. Pai, cada fardo ligado a uma frustração, a uma mágoa, a um trauma, a uma decepção, a uma tristeza, a uma raiva. Ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja nesse instante esvaziando. Pai, nos ajuda a confiarmos em Ti de maneira a realmente entregarmos diante do Senhor os nossos fardos. Ajuda-nos a entender que sim, somos ovelhas do Senhor e precisamos ser direcionados pelo Senhor. Pai, quebra nossa altivez. Pai, quebra nossa arrogância de acharmos que podemos fazer alguma coisa, que podemos resolver alguma coisa. Pai, nos dá a humildade necessária de entender que tudo que temos e precisamos é o Senhor. Ajuda-nos a dependermos verdadeiramente do Senhor. Pai, se existem corações aqui esta noite que ainda têm dúvidas, que não tiveram ainda, Pai, a coragem de entregar suas vidas, que o Teu Santo Espírito traga quebrantamento, convencimento, e que aquilo que o Senhor pode fazer, que aquilo que o Senhor pode gerar em cada coração, que isso aconteça de maneira graciosa. Continua conduzindo a tua igreja. Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.